Deixem-me começar por agradecer à Associação de Moradores da Bolsa por este incrível espaço e por nos deixarem encontrar aqui mais uma vez. Como sabem, vamos ter festa até às 8 da noite, portanto, são todos e todas muito bem-vindas de continuar aí. Para algumas pessoas que estão assim com o coração um bocadinho mais apertadito por causa de uma coisa que vai acontecer às 6 da tarde, também podem ver aqui deste lado que há lá um ecrã. Não há muitas? Não há aqui ninguém nervoso, ninguém. Eu sei, mas eu estava a pensar, por exemplo, nos senhores e nas senhoras jornalistas, estava a pensar noutras pessoas. Mas agradecer à Associação de Moradores da Bolsa e agradecer a todas as pessoas que aqui vieram hoje para participar nesta festa connosco. Hoje já se falou aqui da Palestina, mas permitam-me que diga algumas palavras também, porque há pouco mais de um ano, na campanha do Bloco aqui no Distrito do Porto, eu fiz um discurso sobre a Palestina. Alguns e algumas de vós que aqui estão lembrar-se-ão disso, e eu falei sobre a Palestina e na altura troquei umas mensagens com a Alda Souza, porque ela, tal como eu, também tinha estado em Gaza e eu queria confirmar com ela o teor da intervenção que ia fazer, e a Alda sugeriu-me, desde logo, que lesse um belíssimo poema, O que é um lar, do Mossab Abu Toa. Aliás, o Mossab Abu Toa, que ganhou há poucos dias o prémio Pulitzer de ensaio, e fez-me um reparo dizendo que eu deveria incluir na intervenção que ia fazer o facto de que Israel estava a começar a perder em toda a linha a nível internacional. Eu concordei com ela, mas não consegui pôr isso na intervenção porque já estava muito grande, por um lado, e por outro lado não casava muito bem com o resto que eu ia falar. A verdade é que estávamos as duas completamente enganadas. Se eu há um ano tivesse falado na percepção que tínhamos naquele momento de Israel estar a perder a toda a linha a nível internacional, imaginem o que é que eu vos estaria a dizer agora. Israel não só está a perder a toda a linha, como continua a ter a cobertura e o apoio de tantos governos, incluindo o governo português. E é por isso que continuamos a falar e falaremos sempre, porque da nossa parte não se podem calar as vozes, não se pode calar ou silenciar o genocídio que está a acontecer em Gaza e nem sequer se pode tentar encontrar justificações para o injustificável. Temos ouvido, às vezes até de lugares mais insuspeitos, a adjetivação das palavras e dizer que não é bem um genocídio. É sim, é um genocídio e é uma parte do mundo está a virar a cara ao lado. Vemos como governos e como comentadores se esforçam para vir a correr justificar um ato que é cada vez mais injustificável. Governos e comentadores que justificam de cada vez que um hospital é destruído com todas as pessoas que lá estão dentro e as vidas de quem lá está, de cada vez que uma escola desaparece e é feita em poeira, de cada vez que se destroem casas num local do mundo em que já há muito poucas paredes que estão de pé, de cada vez que se promete, inclusive, exterminar um povo e arrancar-lhe a sua própria terra. A única coisa que falam, a única, e que lavou as consciências durante décadas, porque sim, isto não começou no dia 7 de outubro, é a ajuda humanitária. Mas agora não dizem rigorosamente nada sobre os 3.000 caminhões de ajuda humanitária que estão bloqueados há meses na entrada de Gaza e os já quase 3 meses sem entrada de água, alimentos ou medicamentos. O genocídio está a acontecer e mata todos os dias vidas inocentes, e mata não apenas com bombas, mas também com fome e com a sede. A impunidade do governo de Israel tem de ser estudada. Com ela morre todos os dias um bocadinho mais da humanidade. Nós não calaremos nunca o povo palestiniano e o seu direito não só à vida, como também à autodeterminação. Um dia haverá uma investigação sobre o papel dos governos europeus neste genocídio, mas nesse dia estarão também gravadas as palavras e as ações daqueles e daquelas que nunca se recalaram e representam o povo palestiniano, o povo que quiseram e continuam a querer silenciar. Sim, Palestina vencerá. Mais cedo ou mais tarde, Palestina vencerá. Mas permitam-me que fale um pouquinho, não tudo, não vai ser exaustivo, mas um pouco da campanha que temos feito no Distrito. Estivemos com as mulheres despedidas no Val de Sousa
mulheres que têm as suas vidas suspensas, que foram abandonadas pelos patrões, que veem os seus direitos acumulados de uma vida de trabalho a serem regateados e adiados, a serem deixadas no limbo, mas são deixadas no limbo por aqueles mesmos patrões que sempre que lhes falaram, disseram-lhes que dinheiro não lhes faltava. Não lhes falta dinheiro, mas falta cumprir os direitos e responder a estas mulheres com dignidade. Estivemos com trabalhadores e trabalhadoras dos bares da CP, a Itau, devem ter ouvido falar desta empresa recentemente, é uma daquelas clientes do Montenegro que aumentou muito a faturação, mas, pelos vistos, não aumentou o suficiente para cumprir o acordo de empresa e continua a falhar a estas trabalhadoras e trabalhadores que cumprem necessidades permanentes nos comboios, mas continuam com vínculos profundamente precários. Estivemos com os músicos da Orquestra do Norte, mais de 5 meses de salários em atraso, 22 anos, repito, 22 anos sem a subida de 1 cêntimo no salário. Estão com mesas de renda em atraso, estão com ameaças de despejo e têm que recorrer à ajuda do Banco Alimentar. Estivemos também com os imigrantes em frente à AIMA, com aqueles e aquelas que fazem o país funcionar, ajudam a pagar as pensões de centenas de milhares de pessoas neste país, que têm já muitos deles anos de descontos, os contratos assinados, pagam os seus impostos e fazem questão de vir com os papéis, ter connosco e mostrar-nos tudo aquilo que é uma história que guardam nos dossiês e que esperam que alguém algum dia olhe para aquilo para lhes poder assinar a residência. Dizia-nos há poucos dias um imigrante que encontramos no porta a porta, é humilhante. Tivemos também com trabalhadores e trabalhadoras da saúde o reconhecimento e a progressão das carreiras que continuam permanentemente adiados, os salários que têm levado à perda de poder de compra sucessiva e a falta de condições de trabalho. Estivemos com moradores e moradoras das Eirinhas e de Miragaia. Sabem bem do que é que vos estou a falar, das permutas e negócios da Igreja que estão a deixar famílias angustiadas com a ameaça de despejo. Estivemos no bairro de Aldoar, a força da nossa Esmeralda que está aqui, e das pessoas da associação que lutam contra a indignidade, que é deixar que haja famílias que em 2025 vivem sem água ou sem eletricidade em casa, famílias que todos os dias vivem um apagão. E depois tivemos muitas conversas, eu não vos vou fazer a lista das conversas todas, não fiquem preocupados. Mas quero-vos falar de uma, quero-vos falar da conversa que tivemos esta semana em Vila do Conde. Era uma conversa supostamente de tema livre e assim começou, mas acabou por transformar-se num grito coletivo pelo direito à habitação. Vieram muitas pessoas que nunca tínhamos visto, que nunca votaram no Bloco, mas que quiseram vir discutir connosco a nossa proposta do teto às rendas e as nossas propostas para a habitação. Desde o senhor que foi obrigado a deixar a casa onde vivia com a família há muitos anos e depois de muito e muito procurar, o que encontrou foi um T2 por 1.000 euros que mal consegue pagar e foi o preço mais baixo que conseguiu encontrar, dos estudantes do ensino superior que ali estiveram e que falaram do pesadelo que é não conseguirem pagar os quartos para estudar. E estivemos com muitas outras pessoas que falaram das suas histórias, mas quero-vos falar de uma em particular, de uma jovem de 18 anos que viu a família ser despejada de uma casa onde pagavam uma renda de 400 euros para ficarem numa situação de desespero, de medo do futuro, e o medo dela não era só por ela, era por ela e pelos pais com salários baixos, sem saber as condições que os pais poderiam ter para pagar a casa. Esta jovem disse-nos nesta conversa: este é um problema que eu não devia estar a ter com 18 anos. E não devia mesmo. E por isso, este é sim um momento de urgência. Somos todas e todos precisos para esta luta difícil que temos pela frente e eu acho que nos devemos perguntar por que razão é que as nossas propostas têm sempre tanta crítica e tantas vozes que se levantam contra elas. Queremos taxar os super-ricos e somos atacados por quem tem poder e não quer abdicar dele. E, contudo, temos uma absoluta certeza: ou lidamos com a desigualdade crescente, ou alargamos o apoio da sociedade para estas medidas que são tão necessárias, como o direito à casa e ao salário, que paga as contas, mas que deixe também viver, ou é o direito a uma vida digna que está cada vez mais ameaçado no nosso país. Temos de reduzir as desigualdades para proteger o futuro dos mais jovens.
para proteger o futuro das crianças, para evitar o colapso da sociedade e, sim, para garantir a segurança da maioria. A solução para os nossos problemas não está no ódio, na divisão, na agressão, no ataque aos mais pobres. A solução não está em impedir pessoas de sonhar, não está em ameaçar tanta gente o seu próprio direito a respirar. Nós não sabemos, não temos nenhuma garantia se conseguimos começar já a travar esta onda de ódio. Mas uma coisa sabemos, temos de tentar. E temos de tentar dando o nosso melhor. A nossa vida não está mais difícil, porque há pessoas no nosso país que constroem as nossas casas, que estão a produzir os nossos alimentos, que vão pescar o peixe que comemos, que cuidam dos nossos idosos e não falam português. Não! A nossa vida não está mais difícil por isso. Nós sabemos quem são estas pessoas. São pessoas que estão a tentar sobreviver tal como a maioria de nós. Pessoas que, tal como a esmagadora maioria de nós, pagam impostos, querem o melhor para a sua família e se levantam todos os dias muito cedo para trabalhar e tantas vezes em longuíssimas jornadas de trabalho, muito para além daquilo que seria aceitável. A nossa vida não está mais difícil porque há pessoas trans que querem ir a uma determinada casa de banho. Nem porque há pessoas que se identificam com um pronome diferente. A nossa vida não está mais difícil porque há pessoas com deficiência que conseguem aceder ao trabalho, que conseguem entrar num transporte público, que conseguem entrar num edifício e não têm que esperar por caridade. A nossa vida não está mais difícil porque há pessoas com cabelo cor-de-rosa ou roxo ou que vestem rendas ou transparências com a total liberdade que toda a gente devia ter. A nossa vida não está mais difícil porque há pessoas que toda a vida foram discriminadas e começam a conseguir aceder a direitos que a maioria já tem, mas que a elas já lhes foram negados uma e outra vez. A nossa vida está mais difícil porque essa dificuldade crescente serve os interesses de quem mais tem. Porque essa dificuldade crescente é aquela que permite acumular cada vez mais riqueza em poucos. A nossa vida está mais difícil porque não conseguimos pagar a casa para viver ou não temos a opção de continuar a estudar por não conseguir pagar as contas. A nossa vida está mais difícil porque há quem tenha trabalhado uma vida inteira e se vê a ter que fazer escolhas como entre ter uma refeição ou ir comprar os medicamentos. A nossa vida está mais difícil porque não temos acesso à arte, à cultura, porque não temos direito a usufruir da vida e tanta gente que nem férias consegue fazer. E é por isso, precisamos mesmo de mudar de vida. Aos ataques crescentes a quem tem menos, respondemos todos e todas daqui com empatia. Ao ódio aos imigrantes, às pessoas LGBT, às pessoas com deficiência, às pessoas racializadas e cada vez mais às mulheres livres, respondemos com solidariedade e de cravo na mão. A todas e a todos. Respondemos com direitos, respondemos com futuro, respondemos com uma vida melhor. Camaradas, falta ainda uma semana. Levantemos a cabeça e façamos o que há para fazer com muita força, mas também com toda a ternura que puderem, cada uma e cada um de vós, cada uma e cada um de nós. E agora acho que chama Mariana, não sei. Pronto, vamos à festa. Está feito. Obrigada por estarem aqui. Nós hoje estivemos em Lisboa a correr. Eu trouxe uma medalha para vos provar a nossa grande corrida contra as desigualdades, mas entretanto oferecia ao Leonardo, que aí estava e que não pôde ir correr contra as desigualdades, mas ainda assim quero agradecer muito estarem aqui nesta festa que é a campanha do Bloco, cheia de energia e cheia de alegria, e quero agradecer em particular a uma amiga nova que eu fiz hoje e que convenceu o seu pai democrata a trazê-la a esta festa.
e acho que representa muito o orgulho que temos e a esperança que temos no futuro. Há duas perguntas que nós normalmente fazemos quando conhecemos alguém. Há espaço aqui à frente, se quiserem entrar e vir para aqui para a frente, não há problema nenhum. Há duas perguntas que normalmente fazemos quando conhecemos alguém. A primeira é como te chamas, é normal. E a segunda, quando as pessoas têm idade suficiente para isso, é o que é que fazes? O que fazes? E as pessoas, quando nós perguntamos o que fazes, não nos respondem normalmente: acordei, lavei os dentes, vesti-me, tomei o pequeno almoço, bebi um galão. Não é isto que as pessoas respondem. Quando nós perguntamos o que é que fazes, as pessoas respondem-nos com o seu trabalho, com a sua profissão, com aquilo com que ocupam o seu dia-a-dia. E isto faz-nos lembrar e recorda-nos como o trabalho é central nas nossas vidas, como o trabalho nos define. O que é que fazes? É a pergunta que fazemos uns aos outros quando precisamos de nos definir uns aos outros e umas às outras. O trabalho traduz a nossa história, diz o que é que fomos no passado e muitas vezes diz o que é que desejamos ser no futuro. O trabalho traduz os nossos sonhos. O trabalho traduz a história da nossa família, porque o trabalho que a nossa família teve ou não teve condiciona a nossa história, condiciona o nosso presente, condiciona o nosso futuro. O trabalho molda a forma como nos vemos a nós próprias e molda também a forma como nos identificamos. Quem é que nós somos? O que é que fazes? Quem és? É esta a pergunta quando falamos sobre trabalho. E de cada local de trabalho, nós vemos o mundo de uma forma diferente. De cada local de trabalho temos uma perspectiva diferente sobre o mundo, uma perspectiva diferente sobre o país e também uma perspectiva diferente sobre a política. É diferente ver a política a partir de um local de privilégio, a partir de um local de fortuna, a partir de um local de herança, ou ver o país a partir do trabalho, a partir do trabalho noturno, a partir de quem faz turnos, a partir de quem ganha o salário mínimo nacional. E é porque o trabalho é tão importante na forma como nós nos identificamos, como vemos a política, que se esforçam tanto, mas tanto, por apagá-lo. Se esforçam tanto por invisibilizar o trabalho. Reparem como foi um não tema desta campanha. Não se fala do trabalho, que é só a coisa que nos define. Quem és? O que fazes? Define-nos todos os dias, mas não é um tema de campanha. É um mundo à parte. É como se o trabalho fosse um sítio de não democracia, onde nós não decidimos nada, onde não vale a pena organizarmos, ir votar, onde a democracia não entra, onde não manda a lei, onde não há Estado. O trabalho é o sítio do mercado. E onde há mercado, não há lei. O Estado decide não decidir. O Estado decide não interferir. O Estado decide que o trabalho não é parte das nossas escolhas, da nossa democracia, que o trabalho não é parte da nossa vida e que por isso pode ser uma selva. E a selva vai se expandindo à medida que aceitamos que o trabalho não seja uma parte essencial de nós, das nossas vidas e da democracia. E nos últimos 30 anos, nós vimos como invisibilizaram cada vez mais o trabalho, como expandiram a lei da selva cada vez mais. Foram leis que fizeram, foram deputados que votaram estas leis. O mercado existe e a selvageria existe porque alguém votou para ter essas leis. Não há um espaço de não-lei. Há a lei que protege e a lei que desprotege. Há a lei que protege e a lei que oprime. Há a lei que protege e a lei que permite explorar. E nos últimos 30 anos, a cada alteração que fizeram às leis do trabalho, cada alteração que fizeram para reduzir o pagamento pelas horas extraordinárias, cada alteração que fizeram para precarizar o trabalho, as relações laborais, cada uma dessas alterações foi uma alteração de mais liberdade para explorar e de muito menos liberdade para quem trabalha e para quem vive do seu trabalho. Mas não foi só as leis que mudaram. Mudaram também as palavras. Deixaram de chamar trabalhador e começaram a chamar
colaborador. Como se o trabalhador colaborasse em vez de trabalhar. Como se tivéssemos todos o mesmo poder naquela relação entre desiguais. Como se patrão e trabalhador colaborassem nas mesmas circunstâncias. E depois foram mais longe e substituíram o colaborador por empreendedor ou por empresário. E agora dizem a quem trabalha todos os dias, agora dizem a quem tem um patrão, a quem luta para sobreviver, a quem não pode ter dias de férias, a quem não tem subsídio de desemprego, tu és o teu próprio patrão. Tu não és trabalhador, és um empresário. E foram mudando a forma como nós vemos o trabalho, ao ponto de nós próprios não nos sentirmos como trabalhadores. E há milhares e milhares e milhares de pessoas, há milhares e milhares e milhares, milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que ao longo destes 30 anos neste processo, enquanto lhes diziam que eram colaboradores, enquanto lhes diziam que tinham que ser mais competitivos, foram perdendo salário. Foram perdendo poder de compra. Tiveram os salários congelados durante anos. Viram o salário mínimo aproximar-se do seu salário. Não conseguiram evoluir, ter uma carreira, ter perspectiva de futuro. Perderam dias de férias. Perderam pagamento. Estão mais desprotegidos no desemprego. E tudo isto foi acontecendo ao longo dos últimos 30 anos. E nós perguntamos agora, o que é que Portugal ganhou? Está um pombo aqui a passear, não é? Deixem-nos estar. A festa do Bloco é para todos. Em que é que Portugal ganhou? Olhem à volta e pensem quantos dos nossos problemas nós resolvíamos aumentando os salários. Quantos dos problemas que se nos apresentam como irresolúveis, que estão na boca de todos os políticos? A pobreza, a desigualdade, a imigração dos jovens talentos, a perda de jovens talentos, o modelo de desenvolvimento da economia, que é baseado em pouco valor acrescentado em vez de apostar nas tecnologias, no desenvolvimento. Quantos destes problemas se resolviam com uma política simples? Aumentar os salários, respeitar as pessoas, respeitar quem trabalha. É ou não é a solução para os problemas do nosso país? Quem não vê o trabalho não consegue ver as soluções para os problemas de um país que empobreceu. Quem não vê o trabalho não consegue ver as soluções para um país que é tão desigual. Quem não vê o trabalho não pode ver nem consegue ver as soluções para quem vive uma vida difícil. E mente se disser que tem essas soluções. O que é que fazes? A pergunta que nos define. O que é que fazes? Se o que fazemos nos define, então os baixos salários, os horários loucos, a precariedade, a injustiça atacam a nossa essência. Se o trabalho é o que nos define, quando não respeitam o trabalho, estão a atacar-nos a nós, aquilo que nos define, aquilo que nos torna iguais entre todos. Nós temos mais em comum. Um trabalhador tem mais em comum com outro trabalhador imigrante que vive do seu salário do que tem com um milionário que herdou toda a sua fortuna. Muito mais em comum. Mas quando o trabalho desaparece, nós olhamos para o imigrante ao nosso lado que trabalha como nós, que sofre para chegar ao fim do mês como nós, e não vemos um trabalhador como nós. Vemos só uma pessoa de outro país, vemos só outra cor da pele. Não somos capazes de ver o que nos torna iguais, que é o trabalho, que é o que nos define, que é a nossa essência. E é por isso que a direita se esforça tanto para fazer desaparecer o trabalho da política, da vida e desta campanha. Reparem como a direita fala sobre milionários, fala sobre empresas, fala sobre consumidores, mas nunca fala em trabalhadores. Não há trabalhadores para a direita. Somos consumidores, não somos trabalhadores. Há empresas, não há trabalhadores. É como se o esforço de quem trabalha
fosse apenas o mérito do patrão. O esforço de quem trabalha fosse apenas o mérito da empresa e não o esforço de quem está a produzir todos os dias. E o maior exemplo disto, e passou despercebido no meio da campanha, e por isso eu quero trazê-lo de novo, é uma proposta da Iniciativa Liberal, que diz, escrito no seu programa, que para conseguir as poupanças suficientes para baixar os impostos aos mais ricos, teria, feitas as contas, queria reduzir a despesa em funções administrativas do Estado. Ou seja, queria reduzir a despesa nos trabalhadores que fazem todo o trabalho administrativo do Estado. E fizemos as contas. E as contas da redução que a Iniciativa Liberal diz que quer fazer com despesa em funções administrativas do Estado implicaria reduzir o número de funcionários administrativos do Estado em 102 mil pessoas. Começa por ser um problema porque só há 92 mil funcionários administrativos do Estado. Mas este não é o único problema. O problema é que a IEL não sabe o que faz um funcionário administrativo do Estado. Esse é que é o problema. O problema é que a IEL não faz ideia do que faz um trabalhador do Estado, porque não vê o trabalho. E por isso pode dizer que cortava não sei quantos mil milhões em funcionários administrativos, sem querer saber o que fazem, quem são e o que é o Estado sem eles. A Iniciativa Liberal não sabe o que é trabalho por turnos, porque não vê o trabalho. A direita não sabe o que é o trabalho difícil, o que é o trabalho que acorda cedo, o trabalho que se esforça para chegar ao fim do mês, porque não vê o trabalho, não vê trabalhadores, não sabe o que é o trabalho. Mas nós vemos. Nós vemos a Dona Isabel, que é administradora de uma escola, funcionária administrativa de uma escola, não é administradora, há uma diferença, e que trabalhou todos os fins de semana para garantir que os professores que foram recolocados, porque nós conseguimos devolver o tempo de serviço aos professores, tinham salário certo, no escalão certo, no momento certo. É isto que ela faz, Dr. Rui Rocha. É processar os salários e garantir que a escola funciona e que os alunos podem ir à escola. É isto que fazem os funcionários administrativos do Estado. Nós sabemos o que fazem. Nós sabemos o que fazem os enfermeiros. Nós sabemos como fazem turnos informais, fora das suas obrigações, fora das suas horas legais, para garantir escalas informais entre eles e elas, para garantir que ninguém fica sem acesso à saúde, que não há um hospital fechado para além dos que já existem, que toda a gente consegue ter acesso ao internamento quando precisa dele. Nós sabemos porque nós vemos esse trabalho. Porque nós vemos a Fernanda e a Adelina, que saem da Amadora às 5 da manhã e que vão trabalhar numa casa às 7, às 8 da manhã ou num escritório e depois mudam para ir limpar outra casa e depois ainda vão limpar outra casa para chegar à sua casa às 9 da noite. Saíram às 5 da manhã e não ganham, se calhar, o salário mínimo nacional. Nós vemos o trabalho do Gil, que é vidreiro, que trabalha por turnos. Quando há um incêndio naquela fábrica, é o Gil e outros trabalhadores que arriscam a vida para ir apagar aquele incêndio, para proteger a empresa. Não é o patrão que vai apagar o fogo para proteger a empresa, para proteger os postos de trabalho, para proteger a riqueza que se produz. Nós vemos a Esmeralda. És tu, Esmeralda? Que trabalhou a vida inteira e que depois de trabalhar a vida inteira, trabalha todos os dias para que o seu bairro seja um sítio melhor. Trabalha todos os dias para ir até onde o Estado não vai. Trabalha todos os dias para aqueles que nunca ninguém vê possam ser vistos e ela está lá para vê-los. E ela está lá para ver os mais pobres. E ela faz esse bairro andar. Todas estas vidas
de quem trabalha têm a marca de um país desigual. Quem és? O que é que fazes? Como te chamas? O que é que fazes? Todas estas vidas têm a marca no dia-a-dia da desigualdade, de quem trabalha com esforço pelo seu salário e que sabe e que sofre na pele a desigualdade de um sistema que produz tantos pobres, para ter uns poucos ricos. Mas há um dia só, tem sido mais frequente nos últimos tempos, mas é um dia, normalmente 4 em 4 anos, em que essa desigualdade não existe. Há um dia em que a trabalhadora vale o mesmo. Há um dia em que quem faz turnos, quem faz o trabalho noturno, há um dia em que quem é invisível todo o ano pode ir votar e o seu voto vale o mesmo que o voto de qualquer outra pessoa. É o dia do voto. No dia do voto somos todos iguais. No dia do voto valemos todas valemos o mesmo. E é por isto que apelamos a quem tem uma vida difícil, a quem é invisibilizado, esquecido, a quem acorda de manhã cedo para ir trabalhar, a quem faz trabalho por turnos, a quem faz trabalho noturno, a quem leva o país para a frente, que vote em quem os represente no Parlamento, que vote em quem os vê, em quem vê o trabalho, em quem sabe que o trabalho é o que nos une. A todos os invisíveis, a toda a gente que trabalha de sol a sol, queremos dizer a uma só voz: agora que estamos juntas, agora que sim nos ouvem, agora que sim nos veem, vamos acabar com a exploração, vamos lutar por uma vida melhor, vamos mudar de vida com o voto no Bloco.